Senhoras e senhores, e se nós estamos falando de tributação, receita, colocação em prática de recursos que são fundamentais para atender a interesses básicos da sociedade, ampliação necessária dos investimentos na saúde e na educação pública, não dá para a gente fingir que não está acontecendo o escândalo que foi denunciado na revista Piauí em relação às emendas. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, Deputado Glauber, nas breves comunicados, expedientes, orientação de bancada, Vossa Excelência pode discorrer sobre esse tema com maior tranquilidade. Eu peço que, neste momento de discussão da matéria, o senhor se atenha à matéria, sob pena de eu fazer cumprir o regimento. Vou concluir. Repor o seu tempo e o senhor se atém à discussão da matéria. Vou concluir a minha fala. Não, mas o senhor conclua dentro do assunto. Vou concluir a minha fala já dizendo que muito provavelmente, porque estava dialogando com algum outro interlocutor, não ouviu o que eu disse. Acho que possivelmente os ouvidos do senhor só ouviram aquilo que quis ouvir. Próximo orador para discutir a matéria, deputado que nós não podemos esconder um tema tão relevante como esse do escândalo das emendas. E que o senhor... Deputado Luiz Carlos Rauli, para discutir a favor da matéria. Galera, urgente, esse é um vídeo muito importante que a população brasileira precisa assistir. Por isso já quero pedir a vocês o compartilhamento, o comentário para engajar e a curtida, para que chegue ao maior número de pessoas possível. O mercado financeiro, por meio dos seus porta-vozes dentro da grande imprensa, vive colocando a narrativa de que o governo do presidente Lula não é um governo que tem responsabilidade fiscal. Quando nós sabemos que quem não tem responsabilidade fiscal é o parlamento, especialmente a Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, para votar o tal do pacote de corte de gastos, está exigindo do governo mais 4,2 bilhões de reais em emendas. É isso mesmo, quando a gente pensa que essa história de emendas acabou, vem o Arthur Lira querendo mais e mais e está exigindo do governo para aprovar o tal do pacote mais dinheiro. A fome do rei Arthur Lira e dos demais deputados por grana é uma coisa assustadora. Eu trouxe a reportagem para vocês, já peço que assistam e compartilhem porque o Brasil precisa saber disso. Acompanhe. Resumir é o seguinte, quando a gente acha que a novela das emendas chegou ao fim, aparece um imbróglio novo, aparece um capítulo extra. O governo correu nos últimos dias, Sadi, para pagar quase 8 bilhões de reais em emendas de bancada, que são as emendas das bancadas estaduais, emendas individuais, emendas PIX, enfim, para tentar destravar as votações aqui no Congresso nesse finalzinho de ano. Mas agora, a Câmara dos Deputados, o Congresso, o presidente da Casa, Arthur Lira, estão cobrando do Palácio do Planalto a liberação de mais 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. Isso está num ofício que foi articulado ali pelo Arthur Lira, junto com outros líderes aqui da Casa, inclusive o líder do governo, o deputado José Guimarães, assinou esse ofício. Quem trouxe em primeira mão esse ofício foi a revista Piauí. A gente teve acesso a esse documento e basicamente eles cobram ali que o Palácio libere 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas de comissão. As emendas de comissão, elas são as emendas daquelas comissões temáticas da Câmara e do Senado, mas quem tem poder, quem tem ascendência, controle na distribuição desses recursos é a cúpula da Câmara e também do Senado Federal, os líderes, enfim, aqueles deputados com mais poder nas duas casas, os deputados e os senadores com mais poder. Por isso, elas muitas vezes são chamadas de herança do orçamento secreto. O problema é que o Palácio do Planalto está com receio de liberar esse recurso, por não estar claro se, ao pagar essas emendas, o governo vai estar desrespeitando o que foi estabelecido pelo ministro Flávio Dino e também pelo Supremo Tribunal Federal. E isso acaba colocando em risco as votações nessa última semana, nessa semana derradeira do ano. Gente, só eu que acho isso absurdo? Porque para mim isso é absurdo demais. No momento em que o país precisa cortar gastos, a Câmara dos Deputados querendo gastar a revelia. E sabe o que é pior? Diante de toda essa farra que o Congresso pretende fazer com o dinheiro do contribuinte, e friso, sem dar a devida transparência, é que ninguém ouve um pio do dito mercado, dos malditos Faria Limers. Não é o governo Lula que não cumpre com a responsabilidade fiscal, são os nossos parlamentares. Agora eu tenho uma pergunta, se tem tanta grana para esses deputados fazer tanta farra com o dinheiro público, por que então cortar gasto? Para que esse corte? Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Quando abrir a pauta,
me agrediu, me desferiu murro, soco, pontapé, me esganou. Ele parava, me xingava, me chamava de vagabunda, me chamava de outros nomes horríveis. Era o sentimento de posse que eu acho que ele tem até hoje, o sentimento de posse. Tudo tem que estar no domínio dele, no comando dele. Entendeu? A arrogância, a prepotência. Ele é assim. A minha sorte foi a babá do meu mais velho, que ouviu meus gritos e ligou para minha mãe. E ela apareceu lá, mas eu já estava desfalecendo já. Já estava muito apanhada. Minha casa entrou sem saber e me chamou para conversar e disse, olha, você veja bem o que, é que você vai dizer, não sei o que, porque aí eu resolvo sua vida, porque aí eu deixo tudo, a gente faz logo tudo, mas você tem que me livrar disso. Eu disse, não, mas é o certo, eu vou mentir. Ele deu um tapa na mesa, ou você fala o que eu quero, ou você vai perder os meninos. Por quê? Quem manda aqui sou eu. Gente, boa noite. Bem objetivamente para passar para as nossas companheiras e companheiros parlamentares. Nós estamos, nesse momento, entrando com um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal pelo descumprimento por parte do presidente da Câmara e daqueles que assinaram um ofício com grau de sigilo ao Executivo para liberação de emendas parlamentares num valor superior à casa de R$1 bilhão. Essa decisão, contida nesse ofício encaminhado ao Executivo, faz com que a decisão do Supremo Tribunal Federal seja descumprida. Há uma ilegalidade, uma inconstitucionalidade flagrante na decisão adotada e articulada pelo presidente da Câmara, descumprindo não só a decisão do Supremo, do ministro Flávio Dino, e que foi corroborada pelos demais ministros, de transparência em relação à utilização de emendas, mas também o próprio projeto de lei complementar que foi aprovado pela Câmara está sendo descumprido por esse ofício, porque em um dos seus artigos, esse dispositivo diz que as emendas parlamentares têm que ser aprovadas e ratificadas por ata nas comissões, atas essas a serem encaminhadas aí sim ao Executivo para que os recursos e as verbas sejam liberados. A decisão adotada na semana passada de cancelar todas as comissões temáticas dessa semana na Câmara teve o objetivo de impedir que essas comissões deliberassem e formalizassem as atas em relação à indicação das emendas, dando transparência ao processo. Quando a presidência da Câmara, nessa articulação com os líderes partidários que as assinaram, dizem que não há essa necessidade, ou pior do que isso, trazem uma informação falsa dizendo que o documento que estava sendo encaminhado ao Executivo só ratificava aquilo que já tinha sido deliberado pelas comissões, está sendo cometida uma ilegalidade flagrante. Houve a demonstração de que pelo menos 180 milhões de reais são recursos que não tinham passado pela deliberação de qualquer comissão. Como presidente da Comissão de Legislação Participativa, eu sou o autor do mandado de segurança, mas ele vem respaldado pela assinatura de toda a bancada do pessoal. O que nós estamos solicitando? Estamos solicitando que o Supremo Tribunal Federal torne ilegal e suspenda imediatamente os efeitos desse ofício que foi encaminhado ao Executivo. Essa é a solicitação feita por esse mandado de segurança que está sendo, nesse momento, protocolado no Supremo Tribunal Federal. Desrespeitar uma decisão do Supremo e desrespeitar a legislação complementar que foi aprovada na própria Câmara e que diz da necessidade de transparência em relação à utilização de emendas para priorizar emendas ilegais e, mais do que isso, boa parte delas voltadas para o Estado do presidente da Câmara, na sua maior parte, em mais de 10%, sem autorização prévia das comissões e cancelando as comissões temáticas para que essa fraude pudesse ser operada, não nos parece nada razoável, pelo contrário, é uma enorme ilegalidade, inconstitucionalidade e por isso o mandato de segurança que está sendo apresentado pelo pessoal.
4 horas da tarde aqui, vagabundo. Eu tô conversando com você. 4 horas da tarde, vagabundo. Não quer? Sai fora! Sai fora! Eu trabalho. Trabalho e faz um pouco. Foda-se um pouco. Ah, foda-se um pouco. É isso aí mesmo. Vagabundo é quem é. Olha o empurrando. Inverno. Volta aqui! O que é? Faz o quê? O que é? O que mulher? Faz o quê? Olha o deputado antifascista! Olha o deputado antifascista! Bora! 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 Olha isso, cara! Mais de 20 quilos de tá pequeno, você bota por volta! Vai trabalhar! Trabalha onde? Trabalha onde? Trabalha onde? Trabalha onde? Trabalha onde? Hoje o dólar fechou a R$ 6 e R$ 8. Pois é, mas chegou a ser negociado o dólar turismo a R$ 6,40. E sabe por quê? Falas falsas atribuídas a Galípolo impulsiona a alta do dólar. Pois é, um perfil de extrema-direita aí do Twitter, que até tem poucos seguidores, mas que foi replicado por vários páginas de grandes influenciadores, econocoaches, etc., atribuindo falas falsas ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que teria dito, entre outras coisas, de que a cotação da moeda estadunidense chegaria a R$5 e que também é preciso a influência, né, a proteção dos BRICS para conter aí a manipulação, a influência do dólar no nosso país. Pronto, isso já foi a hecatombe para o mercado financeiro, né? Especular em cima da moeda e o dólar, sei lá, bater nas alturas. Esse assunto é muito importante, me fez lembrar uma matéria que eu li recentemente, publicada dia 9 agora de dezembro, pelo jornalista Luiz Nassif, sobre como funciona o cartel que manipula o câmbio. Ou seja, um grupo restrito ali da Faria Lima de grandes operadores que tem a capacidade de manipular o mercado. E como é que eles atuam? Por exemplo, eles investem em algum tipo de ativo, barato ou caro, não importa. Por exemplo, contratos de compra de títulos públicos pré-fixados, né, que tem o mesmo valor de resgate dividido ali pela taxa de juros do dia. Então eles montam posição para ganhar dinheiro em cima disso. Aí o que acontece? Pois bem, no início do ano, a tendência era de manter a queda da taxa Selic, que estava caindo aí 0,5 percentual. Aí, em abril, o Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, solta uma fala, faz uma fala aí sinalizando de que o arcabouço vai se sustentar, se metendo na política fiscal. Pronto, já é motivo para desancorar as expectativas. E começa-se então um terrorismo fiscal, alimentado pela imprensa, pela mídia, por analistas econômicos, né, e por grandes economistas de banco. Qualquer despesa social é sinal de gastança. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. Um ataque especulativo contra a nossa moeda, em que muitas pessoas estão ganhando dinheiro. Mesmo com o crescimento constante do PIB, baixa taxa de desemprego e inflação completamente dentro da margem. E aí, para vocês não falarem, essa mulher tá ficando louca, olha a bobajada que ela tá falando, essas coisas acontecem no capitalismo, minha gente. Ela multa de 17 bilhões para bancos nos Estados Unidos por manipular câmbio. Bruxelas, países da Europa também passam por isso. Também temos o escândalo da LIBOR na Inglaterra, no Reino Unido, também por manipulação e formação de cartel. E nessa brincadeirinha do mercado financeiro, vocês sabem quem é que paga o pato, né? Falei para o Alexandre Moraes. Olha o que eu falei. Não sabe Caetano, vem. Olha isso. Olha isso. Alexandre Moraes. Hoje tá fora. Presidente da República, desonesto, tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país. Isto é o cúmulo